Após passar o Natal em São Paulo, Lula chega a Brasília agora à tarde para definir os últimos ministros do novo governo. E você vai ver também. Banco Central reduz a previsão de inflação na última semana do ano. Preço do litro da gasolina pode chegar a R$ 7,00 em janeiro de 2023. Depois do Natal vem a troca de presentes e nós vamos mostrar quais são os direitos do consumidor. Tempestade de inverno nos Estados Unidos deixa 30 pessoas mortas e milhões sem energia elétrica. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 2 minutos, quase 3 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição falando de política. Depois de passar o Natal em São Paulo, o presidente eleito, Lula, é aguardado agora à tarde em Brasília. O petista vai definir os últimos ministérios que ainda estão em aberto. O presidente eleito publicou uma mensagem no Twitter pela manhã. Lula informou que volta a Brasília hoje e que terá muito trabalho pela frente nos 6 dias que ainda restam até a posse. E uma das prioridades será definir os nomes para os últimos ministérios que estão em aberto. Até agora, Lula já anunciou os nomes de 21 de seus ministros. Ainda faltam 16 para completar a equipe. Uma das principais dúvidas é para qual pasta o presidente eleito vai enviar a senadora Simone Tebet. Terceira colocada no primeiro turno das eleições, Tebet decidiu apoiar Lula no segundo turno, apesar de não ser uma aliada histórica do presidente eleito. O apoio deu à senadora poder político para figurar entre os ministros do novo governo. Tebet gostaria de comandar a pasta de Desenvolvimento Social, que cuida, entre outros, programas do Bolsa Família. Mas o senador eleito Wellington Dias ficou com a vaga. Agora Lula e Tebet conversam sobre outras possibilidades, como a senadora comandar o planejamento ou as cidades. Um dos nomes praticamente garantidos e que devem ser anunciados nesta semana é o da ex-ministra e deputada eleita Marina Silva, para a pasta do Meio Ambiente. Olha, e ainda falando de política, o Congresso Nacional vai terminar o mandato atual como a melhor avaliação popular. É o que mostra um levantamento feito pelo Instituto Datafolha. Os deputados e senadores chegam ao final de mandato com a melhor avaliação popular. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, a satisfação dos eleitores com o desempenho do Congresso melhorou. Eleitos em 2018, os 594 parlamentares têm o trabalho aprovado por 20% da população, segundo o Instituto. Na última pesquisa, feita há 5 meses, o índice para bom e ótimo era de 12%. Por outro lado, 26% dos entrevistados ainda mostraram rejeição ao trabalho do Legislativo Nacional, o que representa uma queda acentuada em relação ao último levantamento, quando o índice era de 39%. Os números também são melhores do que os registrados nas últimas 2 legislaturas, encerradas em 2014 e em 2018. Essas, aliás, foram as mais mal avaliadas na série histórica realizada pelo Datafolha. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de dezembro, com 2.016 pessoas de 126 municípios brasileiros. Eu mudo de assunto agora para falar de economia. Na última semana do ano, o mercado financeiro reduziu a previsão de inflação para 2022. A informação foi divulgada pelo Boletim Focus nesta segunda-feira. O IPCA esperado para 2022 agora é de 5,64%. A estimativa anterior era de 5,76%, feita na semana passada. Para o PIB, o Produto Interno Bruto, houve uma leve correção na previsão para 2022, para 3,04%, ante 3,05% na semana anterior. Já para o próximo ano, a previsão do Boletim Focus para o índice ficou em 5,23%, ante 5,17% na semana anterior. Acompanhando a alta da inflação esperada, a Selic, a taxa básica de juros, teve sua previsão para 2023 ajustada a 12%. Antes, era de 11,75%. Já o PIB para 2023 foi mantido em 0,79%.
E para 2024, o cálculo foi ajustado para 1,5%, ante 1,67% na semana anterior. Olha, e hoje pela manhã o movimento foi normal nos aeroportos do país. Isso porque chegou ao fim a greve dos pilotos e comissários de voos. A decisão foi anunciada no domingo pelo sindicato da categoria. Após 5 dias de paralisação, os pilotos e comissários de voos aceitaram uma nova proposta das companhias aéreas e encerraram a greve. A paralisação impactou alguns dos principais aeroportos do país. A informação foi confirmada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas. O sindicato informou que cerca de 70% dos trabalhadores aprovaram a nova proposta de convenção coletiva, que prevê reajuste de 6,97% nos salários fixos e variáveis, e também a definição do horário de início das folgas e indenização por descumprimento por parte das empresas. A greve por melhores salários e condições de trabalho ocorreu diariamente entre segunda e sexta-feira da semana passada, por 2 horas diárias, entre as 6 e as 8 horas. O movimento em 9 importantes aeroportos do país gerou centenas de atrasos de voos e diversos cancelamentos. No sábado, a greve foi suspensa para análise da proposta enviada pelas companhias aéreas. A votação foi encerrada ao meio-dia deste domingo e a proposta foi aceita. E olha só, por falar em viagens, Florianópolis é o destino mais procurado pelos turistas no Brasil para 2023. O levantamento foi feito por uma plataforma de aluguéis para temporadas. Vamos conferir? Florianópolis lidera o ranking das cidades brasileiras mais buscadas para hospedagem em 2023 na plataforma de aluguéis temporários Airbnb. A capital de Santa Catarina também está entre as 7 primeiras cidades do mundo mais buscadas no site. Porto Seguro e Salvador, na Bahia, também aparecem no topo da lista. Para o ranking, a plataforma se baseou nos check-ins feitos entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2022. Os dados foram considerados uma amostragem para o mesmo período de 2023 e, de acordo com a Prefeitura, esta temporada deve ser a maior dos últimos 10 anos. As praias da capital catarinense aguardam mais de 500 mil de turistas nessa temporada de verão. E olha só, economistas alertam que o preço da gasolina pode chegar até R$ 7,00 em janeiro. E o motivo é o fim do teto do ICMS cobrado sobre os combustíveis. O preço médio da gasolina comum nos postos de combustíveis do Brasil começou o ano em R$ 6,63 e deve terminar 2022 em R$ 4,93, segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural. A variação é de 25,6%. O preço do combustível atingiu o pico no final do primeiro semestre, mais precisamente no fim de maio e início de junho, quando a média nacional atingiu R$ 7,28. O menor valor foi registrado em outubro, quando a média do litro custava R$ 4,89 no país. E o principal motivo foi a redução da alíquota do ICMS nos estados. Mas economistas alertam que a volta dos tributos estaduais deve elevar novamente o preço da gasolina. E o combustível pode voltar ao patamar dos R$ 7,00 em janeiro de 2023. Quando tem início o fim da isenção do ICMS. A proposta aprovada em junho considerou os combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo como bens essenciais. E por isso a alíquota do ICMS cobrada não pode passar de 18%. Mas a medida vale só até o fim de 2022. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completou 10 meses, também tem contribuído para a redução da produção mundial. Olha, e eu conversei mais cedo com o economista e professor César Bergo. Ele falou sobre essa possibilidade de aumento no preço da gasolina. Veja o que ele disse a respeito. Tem 2 fatores que vão pesar em muito. Primeiro, o fim dos tributos federais, né? Então, a gente tem uma redução em média de 5% no preço do combustível, que deve voltar a partir de 1º de janeiro, porque nenhuma decisão foi tomada com relação aos impostos federais. Com relação aos impostos estaduais, né, de fato, você teve uma redução para 18% das alíquotas sobre combustível, mas lembrando que na última semana o STF julgou um caso que considerou a gasolina como bem não essencial
Então, de qualquer forma, a gasolina iria subir de preço, sim, em função dos impostos estaduais. Então, a previsão é de que, se voltar os impostos, tanto federais como estaduais, deve subir em torno de 40% no preço da gasolina e ela realmente, infelizmente, vai atingir esse preço de R$ 6,50 a R$ 7,00. R$ 6,50 porque o mercado internacional está mais tranquilo, os preços internacionais estão mais calmos, mas, infelizmente, os impostos vão pesar sim, Kleber. E olha só, passado o Natal, agora é hora da troca de presentes nas lojas. Afinal, nem todo mundo gosta, né, do presente que ganhou. Mas muita gente não sabe os direitos que o consumidor tem nessa prática. E para trazer as orientações necessárias, nós vamos conversar agora com um especialista, o advogado Dori Bucco, que é especialista em direito do consumidor. Primeiro, quero agradecer e saudar você pela participação em nosso jornal. Muito bem-vindo, Dori Bucco, e obrigado. Muito obrigado, Kleber. Estamos à disposição. Legal. E, Dori, olha só, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas, né, que ganharam presentes e querem trocar, quais as dúvidas delas. Primeiro, vamos ver esse entrevistado aí, qual é a dúvida dele. A pergunta que eu tenho é se eu ganhei uma calça e a calça não serviu, eu não gostei. Se a loja é obrigada a devolver ou não. Pois não, Dori, você está com a palavra? Ele falou que ganhou uma calça e não gostou, é isso? Exatamente. Tá. Espero que a pessoa que comprou para ele essa calça tenha avisado que é para presente, porque aí a loja fica sabendo, então, e conta a logística da troca. Não tendo defeito, não tem obrigação. Mas como é uma época comemorativa, muitas lojas fazem esse tipo de troca e até ainda vende mais outras peças de roupa para essa pessoa que vai procurar. E, Dori, tem gente que tem dúvida em relação aos prazos. Veja o caso dessa entrevistada. Quantos dias, mais ou menos, a gente pode trocar uma peça que está com defeito ou que não gostou, alguma coisa assim? Daí, Dori, ela perguntou Então, quantos os dias, qual o prazo para trocar uma peça com defeito. Com defeito, ela tem total direito para a troca. Então, vamos lá. Se for produto não durável, um shampoo, ela tem 30 dias da data da compra ou da entrega, né, para ela do presente. E, se for produto durável, um celular, por exemplo, ela tem até 90 dias da data da compra para fazer uso do seu direito de troca por defeito. Legal. Dori, agora, para a gente finalizar, acho que um cuidado importante que você já adiantou, mas é importante a gente ressaltar, reafirmar, é pedir, combinar com a loja, colocar uma etiqueta, deixando essa possibilidade de troca, principalmente quando é presente. Isso vai garantir o direito de troca para quem receber, Dori? É importante a gente ressaltar isso? Foi muito bom, Kleber, você colocar essa questão. É extremamente importante eu avisar a loja que é para presente. Ó, vou comprar um presente para o Kleber. Se o Kleber já tem, não gostou da cor, não serviu, não tem modelo, mas ele tem na etiqueta ou ele tem na nota fiscal as especificações. 30 dias da data, traga a peça com a embalagem, quer dizer, eles explicam. Aí, então, você tem garantido que o presente não vai ser uma dor de cabeça. Legal, então nós acabamos de conversar com o advogado Dori Bucco, que, como eu disse, é especialista em direito do consumidor. Dori, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por essas dicas valiosas. Obrigado, Kleber, um abraço a todos e feliz 2023. Para você também. Bom, e veja a seguir, tempestade de inverno deixa 30 mortos e milhões de pessoas sem energia nos Estados Unidos. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 13 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. E eu volto com os destaques internacionais. Uma rigorosa tempestade de inverno deixou em alerta 48 dos 50 estados americanos. Milhões de pessoas ficaram sem eletricidade e pelo menos 30 morreram.
A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos deixou mais de 30 mortos e milhares de casas sem eletricidade no domingo de Natal, quando a neve intensa e o frio congelante atingiram partes do leste dos Estados Unidos. O clima extremo, com nevascas e temperaturas de até 48 graus Celsius negativos, levou ao cancelamento de milhares de voos e deixou estradas intransitáveis neste fim de ano. Em Buffalo, a neve passou de 2 metros de altura e houve apagões, o que impediu os serviços de emergência de chegarem nas áreas mais afetadas. 31 mortes relacionadas às condições climáticas foram confirmadas em 9 estados, entre elas 4 no Colorado e 12 em Nova York. A tempestade, de intensidade rara, atinge o país desde a noite de quarta-feira e deixou quase 1.700.000 pessoas sem eletricidade no final de semana. Mais de 2.400 voos foram cancelados no país no domingo, além de mais de 3.000 na véspera. Entre os aeroportos em que os viajantes ficaram retidos no dia de Natal estão os de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit e Nova York. E o presidente da China, Xi Jinping, pediu nesta segunda-feira que as autoridades adotem medidas para conter o avanço da Covid-19 no país. A Covid-19 avança com rapidez pela China nesta segunda-feira, em suas primeiras declarações públicas desde que Pequim flexibilizou as restrições sanitárias. O presidente Xi Jinping pediu por medidas para conter a doença. O chefe de Estado sugeriu que as autoridades adotassem meios para proteger de modo eficaz as vidas dos chineses. De acordo com o canal estatal CCTV, Jinping defende o início de uma campanha de saúde patriótica de maneira mais direcionada para fortalecer a prevenção e controle da epidemia. 3 anos após a detecção dos primeiros casos de Covid-19 na cidade chinesa de Wuhan, o país asiático enfrenta o aumento explosivo do número de infectados pelo vírus. Muitos hospitais estão superlotados e as farmácias enfrentam escassez de medicamentos. Além disso, funcionários de vários crematórios relataram à France Press um aumento expressivo do número de corpos. A China reconheceu oficialmente apenas 6 mortes por Covid-19 desde a suspensão das restrições. Mas analistas consideram que o balanço é muito inferior ao número real de mortes em um país onde grande parte dos idosos não está vacinada contra a Covid-19. E pelo menos 15 pessoas morreram após a explosão de um caminhão-tanque na África do Sul. O acidente aconteceu na véspera do Natal. O número de mortos na explosão de um caminhão-tanque no sábado em Boksburg, perto de Joanesburgo, na África do Sul, subiu para 15 neste domingo, de acordo com o Ministério da Saúde. O balanço anterior registrava 10 vítimas. O caminhão ficou preso na manhã de sábado sob uma ponte de Boksburg. O veículo transportava 60 mil litros de gás liquefeito de petróleo, combustível utilizado principalmente em cozinhas e fogões a gás. O motorista está entre os feridos. Entre os mortos estão 3 funcionários do Hospital Tambo Memorial, que fica próximo do local da explosão, um motorista que passava pelo local e 2 enfermeiras. 37 pessoas que estavam no serviço de emergência do hospital no momento da explosão sofreram ferimentos graves e foram levadas para outros estabelecimentos. Do grupo de feridos, 24 eram pacientes e 13 eram profissionais de saúde. A explosão atingiu a área de emergência e o setor de radiologia do hospital. Partes do teto desabaram, janelas quebraram e equipamentos foram danificados. E o Natal na Espanha também foi marcado por tragédia. Um ônibus despencou de uma ponte e deixou 6 pessoas mortas e 2 feridas. O acidente ocorreu no sábado em uma ponte perto da cidade de Cerdedo Cotobale, na Galícia, perto da fronteira com Portugal. No total, 8 pessoas estavam no ônibus, que viajava entre as cidades de Lugo e Vigo. Entre as vítimas do acidente, 2 foram resgatadas com vida, um motorista e uma mulher. Os outros 6 passageiros foram encontrados mortos. As 2 primeiras vítimas foram achadas perto dos destroços do veículo, poucas horas depois do acidente. Os corpos das outras 4 foram recuperados no Rio Lleres, onde aconteceu a tragédia. De acordo com a Defesa Civil, 5 espanhóis da Galícia estão entre os mortos, entre eles uma mãe e o filho. A 6ª vítima é uma mulher de nacionalidade peruana que cuidava de um idoso na região. Um motorista que passava pelo local deu sinal de alarme depois de verificar que a barreira de segurança da ponte estava destruída. O serviço de emergência recebeu uma chamada de dentro do ônibus, o que ajudou a localizar o veículo. As operações de resgate foram complicadas pelas intensas chuvas que caíram durante a noite e também pelo relevo acidentado.
Autoridades revelaram que o motorista tem experiência ao volante e testou negativo para álcool e drogas. E olha só, um grupo de jovens sul-africanos vai fazer uma travessia histórica. Eles vão de iate da Cidade do Cabo até o Rio de Janeiro. O trajeto faz parte de uma prova tradicional, mas o grupo quer aproveitar o desafio para chamar a atenção e pedir a inclusão de negros e pessoas carentes no esporte. Vamos ver? A primeira vez que viu o oceano, Sipo Zizo Sizatu pensou que com tanta água deveria ser um lago muito grande. 2 décadas depois, o menino, que era um pastor no interior, se prepara para navegar no mesmo oceano em uma regata carregada de simbolismo, no comando de uma equipe sul-africana que pretende inspirar uma nova geração de velejadores negros. Para aqueles que não acreditavam que um cara como eu, de uma área rural, poderia velejar um navio pelo oceano até o Rio de Janeiro. Então acho que vai servir para abrir os olhos de muitos jovens por aí, que vão começar a pensar sobre fazer esse tipo de esporte. Estou muito animado e feliz pelo esporte e o time também está empolgado, mas espero que no futuro vai chegar um momento em que mais pessoas de cor façam esporte, porque agora estamos pensando em cerca de 5% ou algo assim, então queria ver mais diversidade no esporte. A embarcação Archangel deve partir em direção ao Rio de Janeiro em 2 de janeiro, como parte da 17ª edição da regata Cape to Rio, que começou em 1971, mas não é disputada todos os anos. Ele vai competir com mais de 10 barcos de 5 países, que vão viajar os mais de 6.000 quilômetros de águas do Atlântico que separam as duas cidades. Demorou um tempo até que minha família entendesse, mas até hoje eles não têm a exata noção do que eu estou fazendo. Eles só querem saber se eu estou ganhando algo, perguntam se eu trabalho. Eu digo que sim, é trabalho. Não chamo de esporte, digo que é trabalho, aí eles aceitam. A tripulação do veleiro, composta de 4 homens e uma mulher, é a primeira totalmente formada na Academia de Vela do Royal Cape Yacht Club, criada em 2012, para ajudar no acesso de jovens de comunidades marginalizadas a um esporte dominado por brancos ricos. Com idades entre 21 e 30 anos, a tripulação do Archangel é jovem, motivada e habilidosa. Só um deles completou uma travessia oceânica, mas todos acreditam na vitória. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais!